Olá pessoal, vamos então para o próximo bloco da nossa aula. A gente parte agora para fazer uma análise das súmulas 383 e das súmulas 456 e da súmula 456 do TST. Ambas dizem respeito ao nosso assunto de hoje, que são partes e procuradores, que é sobre partes e procuradores. Tranquilo? Bom, começando pela súmula 383. O item 1 da súmula 383 do TST, ele menciona o seguinte: é inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandado tácito. Bom, então a primeira coisa que ela fala: não se pode interpor o recurso por advogado sem que ele esteja constituído nos autos, sem que haja procuração nos autos, ou ele seja nomeado tacitamente, ou ele tenha sido nomeado em audiência, conforme a gente já viu anteriormente. E aí ele continua: em caráter excepcional, artigo 104 do CPC de 2015, admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 dias após a interposição do recurso. Então vamos abrir um parênteses. O artigo 104 do CPC menciona que o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Então ele menciona o seguinte: olha, se você constituiu advogado, você deve fornecer a procuração. Não vai ser admissível recurso por advogado que não tenha procuração nos autos, exceto se for um advogado outorgado tacitamente, ou um advogado que foi nomeado nos termos do 791, parágrafo 3º, em alta de audiência, porque aí a alta de audiência valerá, entre aspas, como se fosse a constituição do advogado, tá? A nomeação do advogado, beleza? Então, nos casos emergentes, para evitar prescrição, para evitar decadência, aqueles mesmos aplicáveis ao direito processual civil são aplicáveis ao direito processual do trabalho. Então, é possível interpor o recurso por advogado sem que esteja este advogado constituído? Em regra, não. A exceção é em casos de emergência. E nesses casos de emergência, após a interposição do recurso, a súmula 383, item 1, ela ainda continua. Fala assim, continuando: admite-se, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso. Então notem, vamos fazer uma análise então desta vez completa da súmula 383, item 1 do TST. Ela fala o seguinte: é possível interpor a ação por meio de advogado sem a presença da procuração, ou seja, sem a presença da prova que constitui aquele advogado como sendo aquele seu representante? Teoricamente, não. Só é possível em casos excepcionais, aqueles casos descritos no artigo 104, para uma medida de urgência, enfim. Em sendo esta medida de urgência, ou seja, a partir do momento que o advogado protocola o recurso em caráter de urgência, sem estar constituído pelas partes, ele tem um prazo de quanto? De 5 dias para juntar a procuração. Tudo bem? E se ele não juntar a procuração no prazo de 5 dias voluntariamente? O juiz vai intimá-lo para apresentar a procuração no prazo de 5 dias. Certo? Então, vamos iniciar lá novamente o 383, inciso 1º, para ficar bem claro para vocês. Não posso interpor um recurso por advogado sem que este advogado esteja constituído. Eu só vou poder fazer isso em casos de emergência, aqueles casos descritos no artigo 104 do CPC. Tudo bem até aí? Bom, e em fazendo nesses casos de emergência, após o protocolo do recurso, o advogado tem um prazo de 5 dias para regularizar a situação processual, ou seja, para juntar a procuração do seu cliente. Se ele não juntar no prazo de 5 dias, o juiz vai intimá-lo para juntar no prazo de mais 5 dias. Tudo bem? Juntou, regularizou, recurso segue.
Se não juntar, olha o que a parte final da súmula 383, item 1 menciona. Caso não exibas, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso. Ou seja, ele interpôs o recurso ainda que em caráter de urgência sem procuração. Prazo de 5 dias para juntar a procuração. Não juntou. Juiz intima e dá um prazo de mais 5 dias para ele juntar. Se ele não juntou, o recurso não vai subir. Ou seja, o recurso vai ser considerado deserto. Vai ser considerado como se nenhum recurso tivesse sido interposto. Beleza? Bom, e a súmula 383, item 2? O que ela menciona? A súmula 383, item 2, ela vai mencionar o seguinte. Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, ou seja, agora a gente parte para, num primeiro momento, no item 1, nós estamos ainda em primeira instância. No item 2, ele já fala da segunda instância. Ó. Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, ou seja, já na fase recursal, em procuração ou subestabelecimento já constante dos autos, ou seja, nesse segundo caso, eu tenho uma procuração, mas essa procuração ela está de forma irregular. Tá? Então, quais são as consequências para isso? O relator ou órgão competente para julgamento do recurso designará prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Ou seja, a segunda hipótese, eu tenho uma procuração, mas esta procuração está feita de maneira irregular. Então, o relator do processo, o órgão competente para julgar aquele recurso, vai designar o prazo de 5 dias para que seja regularizada esta situação. Notem, não é 5 dias por mera liberalidade, depois intima para mais 5 dias. Não, já vai direto, intima direto para isso. Tá? Então, o relator, olhando o processo, fala, nossa, essa procuração aqui está errada, tem um vício nela. O que eu vou fazer? Vou dar 5 dias para a parte arrumar. Notem, fase recursal, isso quer dizer que o recurso foi interposto, isso quer dizer que já há uma contrarrazão, beleza? Bom, descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Então, notem, como eu estou numa fase recursal, eu parto do pressuposto que tem um recurso, eu parto do pressuposto de que eu tenho uma contrarrazão. Se a irregularidade presente está na procuração do recorrente, o juiz o desembargador, né, o relator vai pedir para arrumar no prazo de 5 dias. Se o recorrente não arrumar, considera-se que não foi interposto o recurso, considera-se o recurso deserto. É como se não tivesse sido interposto o recurso. Agora vamos imaginar que o erro, né, o vício na procuração está na parte recorrida, ou seja, a parte que apresentou contrarrazões. O relator vai intimar da mesma maneira para no prazo de 5 dias normalizar a situação. Se não normalizar, as contrarrazões serão desentranhadas, ou seja, elas serão excluídas do processo. E aí o recurso vai ser julgado com análise tão somente do recurso, sem análise da contrarrazão, sem análise daquilo que o reclamante, o recorrido tenha dito. Tranquilo? Beleza? Bom, a súmula 456, ela traz 3 itens lá importantes também. Ela fala o seguinte no item 1. É inválido o instrumento de mandado firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha pelo menos o nome do outorgante e do signatário da procuração, pois estes dados constituem elementos que os individualizam. A súmula 46 ela fala o seguinte: a procuração da pessoa jurídica ela deve ter o nome de quem está assinando a procuração. Então eu tenho lá a minha empresa X. Então, a empresa X, titular do CNPJ tal, sediada na endereço tal, representada por seu proprietário, sócio, gerente, enfim, Danilo, estado civil, profissão, RG, CPF, ou seja, eu tenho que ter o nome da empresa
Quem representa a empresa? Ah, é o gerente. Qual o gerente? Ah, é o José da Silva, brasileiro, casado, RG número tal, 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 tal. Ou seja, eu tenho que ter empresa, dados da empresa, representada por nome do sócio que assina aquela procuração, ou do gerente, enfim, nome de quem está representando a empresa. Se eu colocar lá tão somente a empresa X, situada na titular do CNPJ tal, situada na rua Y, esta procuração ela é inválida, tá? E aí o item 2 da súmula 456, ele é um desdobramento do que acontece nisso daí. Verificada a irregularidade de representação da parte na instância originária, ou seja, se esta procuração esta irregularidade for vista pelo juiz, ele vai dar o prazo de 5 dias para sanar. Descumprida a determinação, extinguirá o processo sem resolução de mérito, se a providência couber ao reclamante, ou considerará revel o reclamado se a providência lhe couber. Então notem, isso daqui eu não estou falando só da questão de já estar no recurso. O processo pode ter se iniciado agora. Se houver uma reclamação, se houver um erro neste sentido do recurso não está da pessoa jurídica não estar representada por quem assina, digamos assim, se for se a parte jurídica, né, for autora, o processo é extinto sem julgamento do mérito. Se a parte for a parte requerida, ela vai ser tida como revel, ou seja, tudo aquilo que a parte contrária escreveu vai ser considerado verdade. Beleza? E o item 3, ele fala o seguinte: caso essa irregularidade seja constatada em fase recursal, tá, o relator designará o prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. É a mesma coisa. Então eu tenho procuração que está em nome de empresa jurídica, mas que não contém o nome da pessoa física que assina a procuração. Se o juiz perceber isso em primeira instância, ele vai mandar arrumar no prazo de 5 dias. Se não arrumar no prazo de 5 dias, ele vai analisar o seguinte: bom, não arrumou? Não. Essa irregularidade é de quem? É do autor? É do autor. Então, extinga o processo sem resolução do mérito. Essa irregularidade é de quem? É do requerido? É. Então, eu considero ele revel. Agora, se esta irregularidade for vista em segunda instância, o relator vai fazer a mesma coisa. Bom, vou dar o prazo de 5 dias. Não arrumou? Não. Esta irregularidade pertence ao recorrente? Sim. Se pertence ao recorrente, eu não admito o recurso. Tudo bem? E se esta providência pertencer ao recorrido, eu desentranho as contrarrazões e o recurso vai ser julgado tão somente na análise daquilo que foi interposto pela parte recorrente. Beleza, pessoal? A gente volta no próximo bloco da nossa aula para falar sobre os honorários advocatícios de sucumbência. Até lá!